Olá! Ele usa o entretenimento na sala de aula. Eu vou conversar com o professor e jornalista sobre cultura pop, Alan Uemura. A gente volta em 20 segundos. Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que busca trazer pessoas, personalidades sobre cultura pop, entretenimento, cinema, quadrinhos, literatura, RPG, enfim. Tudo isso, todo o entretenimento você encontra aqui. E hoje nós vamos falar com alguém que usa o entretenimento em benefício da educação de seus alunos, que no caso é o Alan Uemura, meu grande amigo Alan. Tudo bem, Alan? Tudo bom, Edson. Então tá bom. Você é professor do quê? Eu dou aula de informática, filosofia e sociologia. Legal, Alan. E você usa na sala de aula todos esses recursos multimídias do entretenimento, cinema, quadrinhos. Antes de mais nada, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero dizer para o pessoal aqui de casa como foi que eu conheci o Alan. O Alan, eu me lembro de uma palestra que ele foi dar em um evento e eu entrei justamente no momento que ele colocou assim, a seguinte questão: se um extraterrestre descer aqui na Terra e ele falar, leve-me ao seu líder, você vai levar para quem? Você vai levar para Dilma? Você vai levar para Obama? Você vai levar para quem? Então, naquele momento ele questionava, ele fazia com que o entretenimento, aliás, a ficção, fizesse com que pensássemos na realidade, né? E aquilo me marcou muito. Eu até cheguei a comentar na entrevista com o Luciano Marzoca aqui, que eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu falei, eu tenho que trazê-lo aqui para a gente falar sobre o entretenimento, que faz a ficção, né? Que faz a pessoa pensar. Exato. Né? Então me diga uma coisa, eu sou de uma geração em que o professor explicava a matéria, aliás, passava na lousa, pedia para copiar, explicava a matéria. E ainda é. Fazia um questionário, você respondia o questionário, decorava o questionário para estudar para a prova. Né? Eu não sei se isso funcionava muito bem ou não, que muitas das coisas que eu decorei já não me lembro mais, outras sim e tal. Por que hoje isso não dá mais certo? Ou, né, se, como você falou que as pessoas ainda utilizam hoje, você acha que essa prática está defasada? O professor tem que buscar mesmo outros meios? Sim, ela está defasada. O que acontece? O aluno hoje, ele está habituado com o quê? Um celular. Ele leva o celular na sala de aula, mesmo que seja proibido por lei pelo governo do estado de São Paulo e os outros estados, o aluno ele leva. Ele tem a velocidade da informação. Então ele está com uma rede social ali na hora. Ele quer assistir, por exemplo, um Netflix, ele pega na hora. Lembra o nosso tempo, como que era? Nossa, tinha que ficar na frente da TV, no horário marcadinho ali para poder assistir. Exato. E hoje? Hoje não, hoje você quer assistir um programa, você assiste na hora que você quer. Acabou aquele negócio, eu sou obrigado a assistir de acordo com o tempo que a emissora me coloca para assistir. Não, eu assisto o YouTube na hora que eu chego em casa e coloco, eu gravo o programa, eu assisto o Netflix. Então você tem essa velocidade na informação, então você tem que agilizar também essa informação para o aluno. Passar na lousa é bom ainda? Sim, porque você também tem aquela questão, como é que o aluno ele vai não decorar, mas como é que ele vai marcar aquela informação? Não adianta mais hoje eu fazer com que o aluno ele decore, não tem como. Não é? Coloco lá, porque 2 mais 2 é 4. Aí o aluno te pergunta, tá, por que 2 mais 2 é 4? Porque é assim. Não sei, só sei que foi assim. Exatamente, acabou. Se eu tiver que, por exemplo, em sociologia, explicar algum fato, eu gosto de utilizar, por exemplo, Game of Thrones. O aluno ele consegue visualizar melhor aquilo. Você começa a explicar, quem foi Immanuel Kant? Ele vai olhar assim para você, outra vez ele vai falar sobre a paz perpétua. E aquilo não entra na cabeça dele, o que é uma paz perpétua. Não entra para ele um Karl Marx. Para ele, Karl Marx é Cuba. Entendi. Já que você entrou nesse assunto, o que de fato você como professor, usa na sala de aula de mídias de entretenimento? Você usa filmes? Como é que é? Como é que é isso? De que forma você usa isso? Eu utilizo. Não dá para você sempre levar um seriado para a sala de aula. Aí você também tem que fazer análise. Por que acontece? Game of Thrones. Game of Thrones é algo que ele é acima de 16 anos. Eu não vou passar isso para um ensino fundamental 2, já é mais para o ensino médio.
Mas eu consigo pegar, por exemplo, um videogame, um Assassin's Creed. É um jogo que ele tem um conceito histórico, ele tem todo... Por exemplo, o primeiro, que é o Altair, você tem toda uma história a respeito das cruzadas. Então o aluno ele consegue perceber. Se eu chego e explico para ele as cruzadas, o que que for, ele vai te olhar para sua cara e vai ficar na decoreba. Agora, quando você explica, lembra do Assassin's Creed? Ele fala, sim, o que que tem então? O Altair, cruzadas, lembra aquele trecho que ele fala a respeito da luta contra os templários? Nossa, professor, é isso? Sim, é isso. Aí ele consegue situar. Aí ele chega em casa, ele joga... E depois ele ainda faz um comparativo na sala de aula. Ele traz isso para você. Não precisa ser apenas, por exemplo, um jogo de videogame ou um seriado. O próprio livro. Percy Jackson. O aluno ele pega em filosofia para conseguir entender a parte filosófica dos deuses gregos. Quando você explica Percy Jackson, ou ele assiste ou ele acaba lendo, ele consegue entender melhor quem eram os deuses, qual é a mitologia da criação. Ele tem uma visão melhor. Legal. E o que mais que você leva? No caso, você falou que pode levar, talvez, um seriado, um jogo para falar isso. O que mais que pode ser? O próprio documentário. No caso, eu gosto muito de utilizar o Cosmos, que é do Carl Sagan e agora do Neil deGrasse Tyson. Ele trabalha... Que é ótimo, né? Exato. Ele trabalha todas as mídias. Ele trabalha matemática, ele trabalha ciência de maneira geral, ele trabalha línguas. Então, o aluno ele consegue entender ali o que está acontecendo. Porque um dos erros que eu vejo no ensino nosso é assim. Você vai explicar para um aluno, lê para mim Vidas Secas. O aluno ele vai ler aquilo somente em língua portuguesa e literatura. Acabou. Só que Vidas Secas é só literatura? Não, de forma alguma. Você tem história. História. Por que você não aplica isso na história? Por que você não aplica isso na geografia? Até mesmo na matemática, a parte da economia, o que acontecia na época. Então você tem um conceito ali mais linear. O que é diferente de você só explicar para o aluno na minha matéria. Aí quando chega ali na história, ele não está entendendo o que está acontecendo. Entendi. Alan, deixa eu só agradecer aqui. Eu queria agradecer ao pessoal do Estúdio Geek que me mandou essa camiseta aqui. Eles são sempre muito... Ó, mostrar essa estampa aqui, que é da Aliança Rebelde. Olha que coisa linda. Essa linda, né? Muito legal. Se você não conhece o Estúdio Geek, dá uma olhada nesse videozinho aqui. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. E o que os alunos podem aprender consumindo, efetivamente, né? Consumindo esse entretenimento? A primeira é que ele vai consumir... Já começou a falar isso, né? Sim, a primeira é que ele vai consumir a leitura. Porque tem aquele hábito de falar que o brasileiro e a criança não gostam de ler. Não existe isso. Ele gosta de ler. O que não existe é um incentivo. Porque ninguém gosta de ler, nada obrigado. Eu não gostava de ler, ninguém gosta de ler algo obrigado. E o engraçado obrigado. É que às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de ler. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, você não gosta de ler o quê? Exato. Porque não é possível. Eu, por exemplo, eu adoro ler matérias mais curtas. Se você me der um George R.R. Martin... Nossa. Eu não vou ler isso. E é uma leitura pesada. Eu não vou obrigar um aluno meu a ler nessa parte um Game of Thrones. Ele é pesado, ele é grande. Mas, por exemplo, você pode pedir para um aluno, nós tivemos no ano passado o filme do Pequeno Príncipe. Tem o livro, aquele pequeno que foi adaptado para o Pequeno Príncipe. Você pode passar para ele ler um Harry Potter. O próprio Assassin's Creed, ele tem livros. Ele tem uns romances. Então o aluno às vezes ele não sabe, você fala para ele, olha só, você tem um livro ali que você pode ler para te ajudar em tal matéria. E ele lê. E quando ele lê, ele fala, poxa professor, que bacana. Então você pode aplicar isso na literatura. O meu filho ele é um exemplo. Ele gostava de Game of Thrones, não, desculpa, God of War. Colocam que é um jogo super violento, tudo mais. E as pessoas discutiam comigo, né? Falavam, poxa, você deixa o seu filho jogar esse jogo? Ele é cheio de violência e tudo mais. Eu falei, pergunta pra ele o que ele tá aprendendo com God of War. Aí perguntavam, então, Nathan, o que você tá aprendendo com God of War? Ele, mitologia grega. Aí a violência, ele? Violência tem pra tudo que é canto, mas isso pra mim é um divertimento. Primeiro presente que ele me pediu, pai, você pode me comprar um livro de mitologia grega no Natal? Aí eu falei, compro. Aí eu fui procurar um livro básico pra ele. Ele falou, não, eu quero esse. Um livro enorme. Leu em 4 meses. Aí eu falei, leu nada. Quando eu fui conversar com ele, ele tinha lido. Por causa do God of War, ele teve interesse em mitologia grega. Legal. Ou seja,
o jogo, o livro, o entretenimento, um cinema. Desenho. Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha aqueles desenhos do Pica-Pau, de repente tinha uma placa assim, tinha lá, keep out, né? Aí alguém falava assim, não entre. Né? O dublador falava, né? O narrador falava. Aí eu falava, keep out, não entre. Então, algumas noções de inglês, mesmo antes de eu ter feito letras português e inglês na faculdade, eu já tinha noções por causa de desenhos, né? Então, Sim. quer dizer... E quantas pessoas aprenderam a falar inglês porque tinham que jogar certos jogos no videogame? Sim, Não é isso? e eles aprendem muito. Porque no videogame, 90% agora não, estou começando a traduzir. Mas muitos dos jogos eles vêm em inglês. E o aluno, ele vai dar uma olhada, ele vai fazer o quê? Eu preciso aprender esse inglês, eu preciso aprender essa palavra. O que ele está falando? Até para não passar vergonha. Exatamente. Né? O anime acontece isso muito também. Nós temos uma geração que eles foram aprender japonês por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, que legal. Porque, não só por causa de Cavaleiros, mas o que acontece? O anime ele chega primeiro em japonês. Ele tem aquela pressa de querer consumir esse produto. Então entra naquilo que nós estamos falando no começo. Então, isso é usar de forma benéfica a pressa, a impaciência do aluno. Aí você vai ler atrás. Só que você também tem que saber ensinar isso direito. Então é isso que eu quero saber de você. Você acha que para poder utilizar o entretenimento na sala de aula, o professor tem que ser nerd? Não precisa. Mas ele tem que ter vontade. Ele tem que ter aquela vontade de, peraí, vamos ver o que o aluno está aprendendo. Porque nós somos numa geração que nós tínhamos que sentar na sala de aula na época da ditadura. Eu não sou da época da... Na verdade eu sou. Sou de 78. Eu não queria admitir isso, mas tudo bem. Tudo bem, sou de 75. E aí? E aí nós tínhamos que sentar e escutar o que o professor estava falando e dizer amém. Exatamente. Hoje não. Hoje o aluno ele tem uma abertura com o professor. E isso é bom para o professor também. Não tem só aquela questão de... você aprende o que eu estou te passando porque é isso que está aqui na minha apostila. É isso que eu tenho que te ensinar. Não, a apostila ela é aberta para você ir atrás da informação. Então o professor ele não precisa ser nerd. Mas o professor ele precisa pelo menos estar um pouco antenado no que está acontecendo. Nós exigimos do aluno, para ele prestar o Enem, que ele tenha conhecimentos gerais. Por que nós não podemos ter o conhecimento geral de outras culturas para podermos chegar nesse aluno e falar para ele, olha, você pode utilizar um anime para alguma coisa. Eu tinha um aluno que ele estava com problema com o feudalismo em aula de história e ele gosta de anime. Anime é cultura japonesa. Aí eu falei para ele, sabe o Samurai X que você gosta? Ele, sim. Então, aquilo é feudalismo, é pós-feudalismo. Ele, nossa, aquilo é feudalismo? Eu falei, sim. Eu falei, você gosta de Musashi? Ele, gosto. Eu falei, então, lê o livro do Fogo, Água e Terra, uma coisa assim, que é um livro que até virou vários filmes e tudo mais, que é da década de 30, mais ou menos. Ele leu. Ele aprendeu que era feudalismo. Que legal. Porque nós temos aquele hábito também de ensinar a criança o Ocidente. Nós falamos, estamos ensinando história geral. Não estamos estudando história geral, nós estamos estudando história da Europa e da América. A Ásia, ela fica a par. E aí como é que você traz esse aluno que não consegue entender? Aí você precisa ir atrás de outras informações. Entendi. E como é que tem que ser o planejamento de uma aula por parte desse professor que quer ensinar utilizando o entretenimento? A primeira coisa é ele ter mente aberta. Conversa com o aluno. O que vocês gostam? Eu gosto de tal seriado, tal filme. O que ele tem de bom? Então você já começa a abrir um diálogo com esse aluno. É a primeira coisa. Você tem que ter um diálogo. Não adianta eu também chegar na sala de aula e querer aplicar algo do entretenimento e ele vai ficar olhando pra minha cara e falar, tá bom, você quer se aparecer, né? E ele vai... Quer ser um moderninho sem Quer ser um manjar. moderninho, exato. não vai, não cola. Né? Então, é abrir esse diálogo com o aluno. Esse diálogo você precisa abrir só em sala de aula? Não, aproveita o intervalo, fica batendo papo, escuta um pouco, conversa com outras pessoas. Assiste em contexto? É verdade, tá vendo? Dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Lembra da sua infância, o que você gostava? Poxa, eu gostava de quadrinhos. E por que você gostava de quadrinhos? O que ele te acrescentava? Então, é essa parte. Depois você vai colocar no papel. Certo. E você vai ter que olhar se aquela matéria que você está dando, ele tem alguma coisa a ver. Não adianta eu querer agora jogar Jornada nas Estrelas em algo que na aula de filosofia não tem nem cabimento. Né? Tudo bem que Jornada nas Estrelas tem toda uma filosofia, mas não adianta eu querer falar sobre a cultura vulcana numa aula onde eu vou estar falando sobre marxismo. Entendi.
A gente vai continuar conversando, mas eu queria deixar um recadinho pro pessoal de casa. Pode soltar. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. A trama acompanha a trajetória de um garoto de 15 anos com habilidades extraordinárias, mas sob orientação dos pais, finge ser menos inteligente e corre menos do que consegue em competições. Num dia de descuido, faz uma prova de desempenho geral no colégio e se esquece de errar algumas questões. O resultado: sua nota é a melhor já alcançada por um aluno. O menino então atrai o interesse de uma misteriosa escola, mas estranhamente começa a ser perseguido por desconhecidos. Sem ter em quem confiar, o garoto decide aceitar a proposta de se refugiar na tal escola. E é lá que ele vai descobrir que seus talentos são ainda mais impressionantes do que ele imaginava. É a história de 6 amigos de infância que gostavam de se imaginar nos mundos de capa e espada. Mas, na verdade, moravam em uma favela, com bandidos e policiais trocando tiros e matando gente. Quando mal saíram da juventude, a violência e o tráfico acabam por envolvê-los em uma teia de morte, assassinando seus sentimentos, valores e principalmente sua amizade. Entre 1946 e 1948, Sergei Eisenstein tomou notas sucessivas sobre uma história particular do cinema para fins pedagógicos. O cineasta e teórico já havia reformulado sua reflexão do cinema e das artes ao longo de 3 intensas décadas. Para ele, o cinema constituía-se como uma síntese maior das artes. Também concluiu que a história do cinema exigia um procedimento múltiplo para a compreensão dos fenômenos artísticos e sociais apresentados nos filmes. Trata-se de uma coletânea de artigos de vários autores sobre os mais variados tipos de quadrinhos, graphic novels, mangás, gibis, tirinhas e charges. Os textos reunidos neste livro tratam da história, da estética e da política de uma forma de arte que não costuma receber a atenção que merece. Pingo é um bulldog francês arrogante e ranzinza. Não tem amigos porque ninguém suporta o seu ar de superioridade. Imaginem só, ele late com sotaque. Até que, num belo dia de praia, ele conhece Bossa, uma legítima cachorrinha de Ipanema que promete virar sua cabeça. As ilustrações foram feitas com belíssimos efeitos, elaboradas a partir de massinha de modelar. Já o lado B do amor vai na contramão dos livros românticos que têm como trunfo finais felizes. Em seu livro de estreia, a escritora Helena Cottin apresenta 11 contos cujas histórias de amor dos personagens não deram certo. As tramas são baseadas em fatos reais, retirados de notícias de jornais e outras fontes. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Alan, você acha que os seriados hoje, e filmes também, influenciam na escolha da carreira? Por exemplo, hoje nós temos peritos da polícia de São Paulo, por exemplo, que foram iniciados pelos seriados de CSI, ou então arqueólogos que gostavam muito de Indiana Jones. Não influi, não influencia. Pode até influenciar, né? Mas se eu falar que influencia, eu vou pegar num contratexto que é então falar... Explica. O que acontece? É a mesma coisa que eu falar que o videogame violento ele influencia uma criança a ser violenta. Não influencia. O videogame ele não fala, pega o revólver e atira. Né? Pode até influenciar na questão de, poxa, eu gosto tanto do Indiana Jones, então eu quero aprender a ser um professor, quero ser um arqueólogo. Né? Mas ele te abre para ideias, ele te abre para eu olhar, poxa, existe tal profissão, nossa, que bacana, do Indiana Jones, por exemplo, CSI, poxa, olha que legal essa profissão, mas eu gostar de House não quer dizer que eu preciso ser um médico, mas eu posso de repente ali virar um leitor, né? Um roteirista, alguém que vai lidar com pessoas, porque o House ele tem muito isso, né? Estou lidando com pessoas e como é que eu lido com o paciente? E muitas vezes a pessoa fala, só um médico que lida com pessoas? Não, um vendedor, né? Um comissário de bordo. O professor, um jornalista, um apresentador. Então ele te abre mais a mente. Né? Eu confesso que ter feito, por exemplo, eu fiz faculdade de História, foi Indiana Jones. Tá vendo? Exato. Cosmos, mas eu falo assim, Cosmos
da década de 80, ele teve em mim uma parte muito mais forte do que um Indiana Jones, do que um Jornada nas Estrelas, um Star Wars. Né? Por quê? Ele me ajudou a pensar. Carl Sagan, ele colocava isso muito, né? Porque ciência no nosso tempo não era hoje, igual hoje, né? Que nós temos vários seriados, vários documentários, eles são alegres. Ciência no nosso tempo era uma coisa muito chata. E o Carl Sagan com o Cosmos, ele trouxe toda essa alegria de você aprender o que era ciência. Porque ele te mostrava a ciência através do entretenimento. É verdade. Eu comecei a ver os seriados de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu tinha uma aula de geografia e eu ficava pensando, poxa, como que era mesmo naquela série? Né? Na época começou com a Guerra Fria, que a gente aprendia um pouco, aquela questão, Estados Unidos com a União Soviética para conseguir entender a queda do Muro de Berlim. Eu lembro que eu comecei a lembrar da época, por exemplo, de um filme de Indiana Jones, porque Indiana Jones era na Segunda Guerra Mundial. Então eu conseguia fazer esse comparativo. E eu fazia muito essa questão, né? Quando o professor explicava toda a coisa, eu levantava a mão, ele, fala Alain. Então, porque no filme tal, ele fez tal comentário, assim, é dessa maneira, o professor? Sim, ele é. Mas você também tem que levar no ponto que ele é todo romanceado, tudo mais. Ou seja, o professor, ele também me situava. E isso é um aspecto que nós, professores, quando utilizamos o entretenimento, nós também temos que deixar claro. Ele está romanceando? Não é desta maneira. Tem que ter esse aspecto. Agora, ele pode influir? Pode. Mas não quer dizer que agora é porque eu gosto de um CSI eu vou virar um policial. Eu posso fazer uma faculdade de Direito. Eu posso fazer uma medicina. Então ele te ajuda. Não, mas ele acaba influenciando, ele acaba ajudando. Acaba ajudando. Até porque digamos assim, ser um CSI nos Estados Unidos é diferente de ser um CSI no Brasil. Sim, principalmente porque lá você tem universidade, né? Exatamente. E tem recursos também, né? Você vai trabalhar com perícia aqui, não é a mesma coisa, nunca vai ser. Nós trabalhamos com jornalismo, né? Quem são os nossos heróis, entre aspas, no jornalismo dos quadrinhos? Peter Parker, fotógrafo, Clark Kent, Lois Lane. É verdade. Né? E pega uma influência negativa e positiva, pega mais a positiva. Porque uma pessoa, quando ela lê quadrinho, ela tá jogando algum game, ela sabe o que é o bem e o que é o mal naquela hora. Quando nós vemos, por exemplo, o Justiceiro, tudo bem, a gente tá lá vendo o Justiceiro matando, a gente tá lá no quadrinho, vai, pega, faz. Só que a gente não vai fazer isso na realidade. Ninguém vai sair agora pegando um revólver, sair matando um outro pra baixo e pra cima. De jeito nenhum. Né? Agora eu sou um policial e você igual... Vai, qualquer personagem que a gente John McClane. John McClane agora. Vou enfrentar os alemães lá no... Exato, ninguém faz isso. Ainda nesse ponto, eu lembro que teve um tempo atrás que saiu, né, que os jogos eles são violentos porque ele induz a criança, porque o quadrinho ele é violento. Eu nunca vi um quadrinho virar pra uma pessoa e falar... Faça tal coisa? Faça tal coisa. Não, a mesma coisa que falar que agora o alcoólatra ele faz porque o álcool mandou ele fazer. Não, aquilo tá na pessoa. Quantas pessoas que a gente conhece que elas bebem... Eu assisti Coyote Coió, que caía lá de cima e aí tá aquele... Sim, alguma vez a gente pulou? Eu nunca pulei. Uma curiosidade, 1990, qual é o jogo mais violento daquela época que foi colocado? Não lembro, cara. Foi o Mario. O Mario? O Mario, é cômico. É que o Mario também ele é contra a ecologia, ele sai matando as tartarugas. Não foi por causa disso, é porque ele morria. Então, para a cultura da época, você morrer... Então você achava que se o personagem morresse, você tinha 3 vidas, você também podia morrer achando que tinha 3 vidas. Isso nunca aconteceu, eu nunca vi alguém Eu tô vivo, eu assim. jogava Mario. Não, desculpa, eu não jogava Mario, eu jogava Sonic, eu acho que era por isso. Sonic, Eu também era da SEGA, né? Eu gostava mais da SEGA do que da Nintendo. Exato, quantas vezes nós colocamos a capa do Superman, nunca pulei da janela, ou seja, deixa ler, deixa se divertir. Mas deixa eu falar uma coisa, desculpa te cortar. Uma vez eu coloquei a capa nas costas e eu lembro até hoje, que vergonha. Pedi para um amigo meu assim, agora eu sou forte, pode me dar um soco. Que ele foi, puf, Ai! Machucou. Não. Mas também não precisei de um segundo para aprender. Exato, você tá com essa cara branca porque... Estou pensando no filme de zumbi. Então, não precisou tanto assim. Mas a criança tem... Eu acho que muitos professores, pais também, subestimam a criança. Desrespeitam a inteligência da criança, achando que algumas coisas assim podem influenciar negativamente. É uma coisa que eu vejo. Eu confesso que quando minha esposa queria ter filho, eu não queria. Porque eu odiava a criança. Quando eu tive filho, eu odiei os pais. Porque eu aprendi que o problema não é a criança, o problema é o pai.
O Neil deGrasse Tyson, ele fala uma coisa que é engraçada, né? Ele fala que nós passamos até uns 3, 4 anos da criança ensinando ela a falar e a andar. E o resto da vida dela, cala a boca e senta. Exatamente. Né? E hoje nós pegamos, olha século XX, quantas cientistas, músicos nós tivemos? Século XXI. Não temos, por quê? Quantas crianças a gente olha que o pai ele fala, olha, tá chovendo, abre a boca, sente o gosto. Uma criança ela vai tirar todas as panelas tudo mais para fazer barulho. Para com isso que você está destruindo tudo. Gente, não faz isso. A criança quando ela está ouvindo aquele barulho, ela nunca escutou. Ela está treinando a audição. Você pode ali estar estragando um músico. Entendi. Né? Tá pintando a parede. Tudo bem, não precisa pintar a parede, mas tem um truque tão fácil. Coloca ela dentro de uma caixa e entrega tudo para ela, para você ver o que ela vai fazer. Deixa ela treinar. Ou então pega um pedaço da parede ali. Aqui você pode, dali não. Exato. Então você vai ter uma tela, ela vai ter uma tela ali. Exato, conversa. Toda criança é um cientista, toda criança é um explorador. E nós cortamos isso delas. Aí chega no ensino médio, o que você quer fazer? Então, eu quero fazer medicina ou direito. Nossa, por que isso? Porque minha mãe ela é médica e meu pai é advogado. E se você não fizer isso, o que você quer fazer? Meu amigo ele quer fazer tal coisa. Aí começa um querer fazer o que o outro faz, mas que realmente você quer fazer. Não sei, por quê? Porque tem medo. Não fez essa parte de exploração, ela não explorou. Entendi. Tudo bem que bagunça e ser sem educação é uma coisa. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas você deixar uma criança, ela ser exploradora, ela ser cientista, ela ler, deixa ler. Né? Não quero ler quadrinho. Deixa ler quadrinho sim. Através do quadrinho. Eu comecei a ler livros por causa de quadrinhos. E na nossa infância, ler quadrinhos era coisa absurda. Quantas pessoas foram primeiro alfabetizadas por Maurício de Souza? O cara vendeu um bilhão de revistinhas nos 50 anos da Mônica. Tudo. Exato. Deixa eu correr aqui, porque a gente está com certo tempo. Eu queria te fazer uma pergunta muito importante. A TV, a gente sabe que ela é muito importante, sim, que ela influencia e tal. Mas você não acha que tem que ter um mediador ali para mostrar para a criança como as coisas funcionam? Porque chega para uma criança e fala assim, assiste aí, e que eu vou fazer outra coisa, isso não funciona muito bem. Não. O erro dos pais, achar que a televisão é babá. A televisão não é babá. Não adianta eu falar que a televisão é violenta, que a televisão está ensinando meu filho errado. Não é a televisão que ensina, quem ensina sou eu. A criança ela prefere 1000 vezes ficar com o pai e com a mãe do que ficar assistindo televisão. Então tem que ter essa parte sim de mediação. O pai ele mostrar, vamos assistir tal programa. Olha, esse programa ele não é bom por isso, isso e isso. Não é porque, não é bom porque não é. Tá, pai, por quê? Porque eu falei. Não é porque eu falei. Explica o motivo. Você não precisa ir além. A criança, quando ela te pergunta algo, ela só quer saber aquilo. Né? Ela pergunta, tá acontecendo alguma coisa na novela das 8. Não olha. Por que não olha? Você não precisa explicar tudo não precisa explicar como que é feito, como é que a criança vem, como é que você vai para o hospital. Não precisa. Né? Só aquele momento e acabou. Né? Então tem que ter essa parte de mediação, sim. Né? E o importante, uma das coisas que a J.K. Rowling ela foi muito criticada, né? Que ela com o livro do Harry Potter, que era um livro que as pessoas ficavam lendo e não trazia algo. Trouxe leitura de família. Foi um dos livros que eu via que mãe e filho liam. Eu não via isso nunca mais eu vi esse tipo de situação. Então o pai e a mãe senta para assistir sim um seriado com o filho, senta para jogar, não fala que o jogo é violento, porque eu escutei que o jogo é violento. Não, conversa com seu filho, vê com ele o que ele acha desse jogo. E se você acha que esse jogo ele é violento, porque aí vai também de família para família. Né? E tem os jogos, ele também tem a classificação. Então olha a classificação, conversa. Ninguém olha a classificação indicativa de filme, de quadrinho, de nada, ninguém lê. É mais fácil eu falar, não assista, não, deixa. Ou eu não quero, porque eu tô cansado, porque eu tive um dia todo de trabalho, não assiste, não faz. Não é desse jeito. Descobre o que seu filho tá fazendo. Depois quando ele chega na adolescência, não sei o que acontece com essa juventude. Eu sei o que acontece com essa juventude, não é essa juventude, somos nós adultos. Porque essa juventude, ela não é futuro do Brasil, ela é o presente de hoje. Então, se eu deixo falando, essa juventude de hoje ela é perdida, ela não é perdida. Ela é perdida porque você deixou ela ser perdida. O que você, pai, você adulto, estava fazendo nesse período todo?
Ah, o meu filho ele teve uma educação. Tá bom, ótimo ele ter ido no colégio particular, ou ele ter ido nas melhores escolas, ter feito inglês, mas onde estava a sua participação como pai e como mãe naquele momento do que ele está assistindo, do que ele está fazendo? Participa. Última pergunta. E a paciência dos jovens, ou a falta delas? Né? As duas. Ou a falta dela. Os jovens recebem bem esse suporte que você está falando? A gente já chegou a essa conclusão, mas eu quero que você fale, né? Você tem alguma dica para esses professores? Alguma coisa assim que você fala, olha, tem coisa aqui que realmente vocês podem ter certa dificuldade, mas se fizer desse caminho dá certo? Vai por cada um, tá? Vai por cada professor. Não tem uma receita de você falar, professor, assiste, decora. Não, ele também tem que gostar. Não adianta falarmos para ele, assiste Jornada nas Estrelas, ele assiste, cai e dorme. Não adianta. Ele também tem que gostar do que ele tá assistindo. Então, se ele não consegue gostar, vai para trás, mantenha o seu método. A dica que eu dou para esse professor que ele quer trabalhar, ele quer pelo menos tentar trabalhar com isso, né, é conversar com o aluno. É tentar entender o que ele está passando. Porque o que acontece? A criança ela é impaciente. Ela recebe muitas informações. É no metrô, é no celular, é no Facebook, é para tudo que é canto. Então você tem que tentar acompanhar ela e fazer com que aquela criança fale, para, situa aqui, foco, respira, porque ela consegue. O professor que é nerd, que ele gosta dessa situação de levar para a sala de aula, isso já está nele, ele já leva. O que tem que tomar cuidado é não exagerar. É aquele exagero de eu querer jogar todas as informações, o aluno ele vai olhar e vai falar, ô professor, parou. Porque também tem um aluno que não gosta. Tem um aluno que não adianta eu querer levar para uma sala de aula agora, por exemplo, os Vingadores, e querer explicar algo dos Vingadores, se aquele aluno que está ali, ele não curte, ele não gosta, ele não está afim, ele não gosta de cinema, ele não gosta de leitura, ele não gosta de nada. Ele só gosta realmente daquilo que ele está fazendo. Né? Que é, eu quero ler o livro e acabou. E aí, o que você faz com esse aluno? Você vai deixar agora ele de lado? Você não pode. Então o professor, em sala de aula, ele tem que saber ponderar direitinho o que ele está fazendo. Você é jornalista, você tem um site que é o Almanac. Coloca aqui para mim o endereço do Almanac, por favor. O Almanac, ele fala sobre o quê? Cinema em geral, entretenimento, resenhas de filmes. Nós divulgamos muito o fã-clube. Né? Nós estamos há 15 anos no ar. Que legal. E esses 15 anos nós somos independentes. Né? Então o nosso foco é realmente o fã. Enquanto a mídia em geral ela coloca o que é bom, não, nós não colocamos o que é bom. O que é bom para você, fã? Você me fala o que é bom. E aí nós vamos discutir isso. Então eu não vou falar para você que Star Wars é bom porque o Jorge Lucas falou que é bom. Entendi. Não, você me fala, por que é bom Star Wars? Nada melhor do que o próprio fã para falar isso para você. Legal, então é só entrar no site e aí o pessoal vê essas matérias aí. E para entrar em contato com você, o e-mail, que é esse daí, alanemura@globo.com. Se alguém tiver alguma dúvida, algum tipo de sugestão, solicitação, é só mandar para você. Exato. Eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado, foi bastante esclarecedor, gostei bastante. E uma outra oportunidade eu quero trazer você aqui de novo. Opa, estou à disposição. Obrigado, viu? Tchau. E, pessoal de casa, até semana que vem. Agradeço a audiência de vocês e espero que continuem com a gente aqui. E se quiserem também, pode mandar um e-mail pra gente dizendo assim, quero uma matéria sobre, sei lá, quero que vocês tragam alguém de cinema ou de quadrinhos, ou então alguma matéria assim, é só entrar em contato com a gente. Agradeço bastante a audiência. Tchau.